Hoje eu tenho uma palavra muito especial para ministrar para vocês, porque foi fruto de muito estudo. É algo que tem queimado no meu coração de uma maneira que eu nem sei dizer. É com muito temor que eu subo aqui para falar sobre isso, porque realmente quem me conhece no íntimo sabe o quanto isso tem queimado mesmo no meu coração. Então vamos lá, o tema de hoje é: a quem enviarei? Quem sabe onde fica o texto? Isaías. Então vamos lá, abrir em Isaías, capítulo 6, versos 5 a 8. Isaías, capítulo 6. Isso. Diz assim: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia sido tirada do altar. Ela tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou em seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. Uau! Você vê aí uma visão linda, onde o servo do Senhor se depara com a grandeza dele, e ele percebe que ele é um pecador, que tem lábios impuros e vive no meio de pessoas de lábios impuros. E Deus, com sua graça e misericórdia, fala assim: olha, eu toquei em você. Você está purificado. Quantos aqui já foram salvos? Quantos aqui reconhecem que eram pecadores imundos? Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, tocou você. E hoje você é justificado pela graça. Não pelo que nós fazemos, porque não fazemos nada de bom, mas por Ele. Mas depois disso, o que vem em seguida? Vem um chamado de Deus. Ele compartilha algo com a gente e Ele pergunta: mas eu preciso enviar pessoas. Eu preciso enviar alguém. Quem eu vou enviar? E aí tem uns corajosos que dizem: olha, Deus, envia-me a mim. Quem já falou alguma vez na vida: envia-me a mim aí? Olha, pelo que eu vi aqui, 50% da igreja. Eu espero que até o final desse culto você diga: eis-me aqui, Deus, envia-me a mim. É até difícil falar isso, envia-me a mim, né? Bonito. Enfim. A gente já sabe que Jesus está voltando. A gente vê por tudo que a gente tem ouvido nas pregações do pastor Valmir, né? Jesus está voltando, a gente tem visto sinais. Quem aí acredita que Jesus está voltando? Legal, aumentou, 98% da igreja. E depois de muito estudo, eu estou com medo até de falar alto, não sei se é só o meu retorno que está alto. Que às vezes eu falo baixo, mas às vezes eu falo alto, né? Depois de começar a estudar, né, sobre essas questões dos fins do tempo, eu comecei a perguntar: Deus, beleza, eu sei que o Senhor está voltando, eu tenho visto, né, os sinais, eu tenho visto tudo isso, mas o que o Senhor espera de mim nesse tempo? O que o Senhor quer que nós, como igreja, façamos nesse período? E eu já preguei outras vezes sobre isso. Porque saber das coisas é uma coisa, fazer é outra. E eu sou uma pessoa que gosta da ação. Porque eu não vou ser uma crente normal, não quero só ver acontecer, eu quero fazer parte disso. E aí, eu comecei a estudar, e eu quero te mostrar nessa noite, biblicamente, historicamente, e também profeticamente,
Qual é o seu papel nesse período da história? Então a gente vai falar um pouquinho sobre história, sobre a Bíblia e também sobre momentos espirituais proféticos que profetizaram sobre este tempo que nós estamos vivendo agora. Eu não sou muito boa em história, igual a Mari, mas eu vou tentar passar um pouquinho aí sobre a história da igreja em resumo. Eu preparei alguns slides só para ficar mais fácil a fixação do que eu estou falando. Se puder ir soltando, eu não vou falando. Você vai acompanhando o que eu vou falando, você vai junto aí, tá bom? Então, vamos lá. Quem puder, abra a Bíblia em Mateus, capítulo 24, verso 14. Jesus está voltando e eu quero te trazer palavras de esperanças agora. Qual é a nossa missão nesse tempo? Mateus 24, 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, antes de vir o fim, o que tem que acontecer? O evangelho tem que ser pregado em todas as nações e em todos os povos. Marcos 13, versículo 10. Diz assim, já vou lendo para a gente ser mais dinâmico aqui. Contudo, é indispensável que primeiro o evangelho seja anunciado para todas as nações. Então, o que eu quero dizer aqui é que antes de vir Jesus, você vai ter que ser enviado. Antes de Jesus vir, o evangelho tem que ser anunciado. Essa é a nossa missão nos últimos dias. E eu vou mostrar agora para você, historicamente, que nós estamos vivendo um momento importante da história para Deus e para o mundo. Vamos lá? Para quem não sabe, igreja significa comunidade de chamados. Você pode repetir comigo? Comunidade de chamados. Do grego significa eclésia. Quem quer falar grego aí já sabe uma palavra. Eclésia. Próximo slide já, eu estou no segundo. Eclésia significa comunidade de chamados. Então, quando Jesus ele instituiu a igreja, a ideia dele era muito diferente do que nós temos visto a igreja nos dias de hoje. A igreja primitiva, ela parecia muito mais uma comunidade de treinamento, onde Jesus ensinava e eles eram enviados. Ensinavam, eram enviados. Eles recebiam, de Jesus o evangelho, recebiam também junto a isso uma missão. Só que hoje parece que a igreja não é uma comunidade de chamados. Parece que a igreja hoje se transformou em uma comunidade de mimados. É sério isso. Porque hoje a igreja está preocupada muito mais nela mesma. No que eu posso receber de Deus, em como eu posso ser servido. Tudo é sobre ela. A igreja tem perdido a essência do que Jesus instituiu como igreja. Quem está anotando, quiser anotar, não vou abrir todos os textos, mas Lucas 9, 1, versículo 2, Lucas 8, versículo 1 e 2, e Lucas 10, versículo 1 e 2. A gente vê aí como era que a igreja nasceu. Como que a igreja nasceu foi o quê? Eles eram treinados e enviados. Isso era igreja, comunidade de chamados. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar assim, você faz parte de uma comunidade de chamados. Então a gente tem que começar a ver a igreja de um jeito diferente. É uma reforma que precisa acontecer na igreja brasileira, na igreja, ocidental, mundial. Porque precisamos entender qual é a função da igreja. Só que a gente vê que a igreja primitiva chegou um tempo que ela perdeu o foco. Mais ou menos nos anos 300... Constantino, ele falou assim, olha, agora vocês podem se reunir, vamos instituir a igreja como uma igreja que deve ser obrigatória. E aí, o que aconteceu? Os cristãos começaram a se acomodar.
os cristãos começaram também a se corromper. Então, até os 300 anos depois de Cristo, a igreja primitiva era ok. Mas depois dos 302 em diante, a gente diz que a igreja entrou na idade das trevas, no milênio das trevas, onde a igreja ficou completamente perdida, entrou num caos. Então aí de 0 a 500, a igreja primitiva foi mais ativa, sobreviveu até os 500 anos, mas depois disso entrou na idade das trevas. Só que agora eu quero explicar para você aonde surge o avivamento. A gente fala tanto sobre avivamento, né? Avivamento, ela surge a partir do momento quando o rumo da história, quando a igreja, quando a espiritualidade dos crentes começam a entrar em um declínio, onde a sociedade começa a entrar em confusão, quando parece que a bomba vai explodir, sabe? Quando está um caos, quando parece que tudo vai explodir, Deus providencia um despertar, também conhecido como avivamento. Deu para entender isso? Então, quando há mais pressão de caos, de frieza espiritual, Deus levanta pessoas para trazer um despertar espiritual naquela nação, ok? Então, depois dessa idade das trevas, a gente vê que acontece a reforma protestante, que é tão conhecida. Essa semana passada, hoje é domingo, semana passada, nós inclusive comemoramos o dia da reforma protestante, né, marcado aí por Martinho Lutero, onde ele pregou as 95 teses lá na porta da igreja de Todos os Santos, né? Todo mundo, a maioria dos cristãos já conhece essa história. E ali a gente diz que foi o primeiro grande despertar, um primeiro pré-grande despertar. Ali houve uma reforma na igreja. Mas poucas pessoas sabem o que o povo estava vivendo naquela época. Naquela época, eles tinham acabado de passar pela peste negra, que foi a pior pandemia que já existiu na Europa. Houve muitos mortos, gente. Você acha que coronavírus é ruim? É fichinha perto da peste negra. A peste negra matava muito mais do que o Covid-19. Com isso, houve também grande fome, houve muita questões de escassez social, política, governamental. Falei que eu não sou boa, né, nessa questão de história. E houve grande revolta através das artes, da ciência e até da música. Então, naquela época, estava uma bagunça a Europa. E foi quando Deus levantou Martinho Lutero. E aí, depois de Martinho Lutero, a gente vê o primeiro grande despertar, porque depois disso, o que aconteceu? A sociedade começou a se infiltrar em bebidas alcoólicas. Foi a época onde a imoralidade começou a ficar mais forte. Sabe o que era um marco daquela época? Os enforcamentos eram um passatempo comum. E eles também começaram o passatempo grande naquela época também eram jogos, né? Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, as apostas. Então começou uma grande crise econômica, agitação social e política. Mas em meio a toda essa revolta, se levantaram alguns avivalistas que poucas pessoas talvez conheçam, mas alguns jovens já estudaram bastante aqui, como Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley. Esse foi o primeiro grande avivamento, o primeiro grande despertar. Esses homens morreram. E aí o que aconteceu no ano de 1700? A ciência começou a entrar mais em evidência. O racionalismo ganhou mais evidência. Começaram a nascer as grandes universidades. Então, começou o foco na prosperidade pessoal, o interesse popular começou a aumentar pelo ocultismo,
por questão de promoção de dinheiro, começou também a entrar a filosofia como ponto forte na sociedade. Houve uma grande apatia, isso foi o que mais marcou no ano de 1700 a 1800. Houve uma grande apatia espiritual. Quantos aqui já ouviram falar no avivamento do País de Gales? Meu Deus, 6 pessoas. Gales era um país onde era muito, muito lascado tudo. Era um dos países onde tinha mais mortalidade, onde tinha mais violência, os crimes eram gigantes. Mas o que aconteceu? Houve um avivamento ali e diz que durante todo o avivamento não ocorreu nenhuma prisão, porque não houve mais nenhum tipo de violência. Também aconteceu o famoso avivamento na Rua Azusa. Quem aí já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa? Esses mais ouviram mais, né? Então, isso aí, o William Seymour foi o cara que orou muito, orou muito, orou muito. E na sua rua começou um grande avivamento que contagiou todo um país. Isso aí, o povo da intercessão está nessa. E aí, no ano de 1900 ainda, para quem não conhece, o Jesus Movement. Quem já ouviu falar sobre o Jesus Movement? 3 pessoas, misericórdia. Foi um grande avivamento no meio dos hippies. Então, o que aconteceu? O evangelho também já estava se esfriando, as igrejas estavam entrando numa rotina. E aí se levantou pessoas que se infiltraram, começaram a se infiltrar no meio dos hippies, eles começaram a ganhar hippies para Jesus, e esses hippies começaram a se converter, e foi um ganho em massa, e se tornou conhecido como Jesus Movement. E esse foi o último avivamento conhecido por nós cristãos. Qual é o próximo ano a vir, gente? 2000. Historicamente falando, agora é hora de acontecer o próximo avivamento. E agora eu vou te dar indicadores que vocês têm visto nos jornais. Guerras, Covid-19, a maior pandemia global de todos os tempos. Nós tivemos a pior temporada de incêndios na Austrália. Nós tivemos a maior temporada de chuvas e alagamentos em Minas Gerais, no mês de janeiro, para quem não lembra. Já Curitiba, né, a gente está sofrendo com a falta de chuva. Nunca houve tanta seca em Curitiba, na região sul. Nós tivemos ciclones. O principal foi o ciclone Bomba, que devastou a região sul no mês de junho. Nós temos as questões do tráfico humano, de distúrbios psicológicos como depressão e ansiedade, que têm sido os picos mais altos de todos os tempos. Nunca tivemos tantos suicídios, principalmente entre crianças e adolescentes e, pasmem, entre pastores. Nunca tivemos tantos divórcios, famílias se desfazendo. Estamos, querendo ou não, numa crise política e social. Tem se levantado movimentos ativistas como Vidas Negras Importam, contra aborto, estupro sem intenção. Coisas que o povo tem visto que tem acontecido, tem algo errado. Nunca houve tantos vícios em tecnologia. Estamos à beira de um terremoto social e cultural como qualquer outro na história. Quem não assistiu esse documentário no Netflix sobre as redes sociais, assista. Você vai entrar em crise. E depois dessa pandemia, entramos numa era de frieza espiritual dentro da igreja, como nós não vimos desde 2000. Historicamente falando, estamos precisando de um avivamento, de um grande despertar. Agora eu vou falar em níveis proféticos, tá ok? Eu não sei se vocês vão conhecer essas pessoas que eu vou falar, mas se você conhece, deixa Deus falar com você. Quem não conhece vai conhecer agora. Indicadores espirituais e proféticos. Nunca na história houve
muitos grupos e casas de oração. Quem não conhece a House of Prayer? Não sei se eu estou falando inglês certo, tá? Mas é uma casa de oração onde no mundo já existem mais de 100 mil pessoas que oram 24 horas por dia, 7 dias da semana, sem parar. Nunca antes na história. Gente, se o avivamento na Rua Azusa começou com um pequeno grupo de oração, imagina casas de oração ao redor do globo terrestre. São mais de 100 mil pessoas e, pasmem, elas são assalariadas para ficar só na intercessão. Pessoas têm sustentado esses intercessores para gastarem 24 horas do seu tempo só em oração. Só nos Estados Unidos, em uma casa, na principal casa, na sede da House of Prayer, já tem mais de 1000 missionários com sustento de tempo integral. Em uma casa, 1000 missionários. Decal, quem conhece o Decal? Quem conhece o Descende? Decal e o Descende lotaram estádios ao redor do mundo. Para você pode não parecer importante, mas o Descende lotou 2 estádios 2 semanas antes da pandemia entrar em colapso no Brasil. Tem alguma coisa aí? William Seymour, o líder do avivamento da Rua Azusa, profetizou no ano de 1910 outro derramar espiritual que varreria a terra dentro de 100 anos. 100 anos, em 1910. Charles Parham, o líder do avivamento pentecostal, profetizou que outro grande mover de Deus aconteceria em 100 anos. Smith W. falou que um avivamento seria derramado em 100 anos como qualquer outro que nunca houve na terra. Ele viu multidões após multidões sendo salvas, doenças sendo saradas de todos os tipos e mortos sendo ressuscitados. E ele disse nessas palavras: será uma propulsão mundial do poder e da unção de Deus. Bill Bright, fundador do Campus Crusade for Christ, ao fim da sua vida disse que o Senhor lhe revelou que estava vindo uma colheita de 1 bilhão de almas. Paul Cain viu estádios inteiros repletos de pessoas adorando a Deus de joelhos. E elas eram pessoas sem face. E ele disse: Deus está preparando uma colheita final, grande e global, que será conduzida por uma geração de pessoas sem nome e sem face, que darão toda a glória a Jesus. Você não conhece, mas essas pessoas foram pessoas importantes na história e elas profetizaram que em 100 anos viveríamos o maior avivamento da história. Então, quando o pastor Valmir sobe aqui, ele não está falando loucuras, tá? Porque viver para Deus é loucura. Mas o que ele está pregando aqui são coisas sim que estão para acontecer. Agora a minha pergunta é: será que a igreja está pronta? Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos entendendo? Ou será que nós estamos dormindo? Será que nós estamos vendo o que está acontecendo ou a gente está só sobrevivendo? Ah, quando chegar eu vou viver isso. Eu vou falar um pouquinho sobre quais são as barreiras, as distrações da igreja atual. Eu estou correndo por causa do tempo, tá, gente? Eu chamo de 5C, tá? Isso aqui é estudo teológico, tá? De pastores, de profetas que têm estudado o nosso tempo. Existem 5 Cs, 5 barreiras, 5 características da igreja atual que têm impedido a igreja de se levantar e que tem feito a igreja viver, ser esse gigante adormecido. E esses 5 pontos são consumismo, complacência, concessão, cinismo e crítica.
O primeiro é o consumismo, e esse talvez é uma das maiores barreiras, os maiores desafios que a gente tem vivido. Porque a igreja, as pessoas têm visto a igreja como um produto a ser consumido. Então, eles procuram o melhor produto que atendam às expectativas dela. O produto que melhor se encaixa no que ela está querendo. Eu não gostei disso aqui, eu vou para outra, porque a outra atende às minhas expectativas. Aquela ali ou aquela outra. A igreja se tornou um produto a ser consumido. É a mesma coisa que trocar o BK pelo McDonald's ou o McDonald's pelo BK. Sabe qual é o problema? Porque essas pessoas, elas nunca vão criar raízes e maturidade dentro da sua igreja. Porque o papel da igreja não é viver para si, é viver para Deus. Então as pessoas, elas não estão aprendendo a amar, elas não estão aprendendo a se renunciar, elas não estão aprendendo a perdoar o próximo, elas não estão aprendendo o valor do sacrifício. Porque quando elas se deparam com esses obstáculos, elas simplesmente se afastam, ou elas trocam de igreja, ou elas trocam de célula, ou elas não querem mais esse discipulador. Elas não têm aprendido a lidar com o que Deus colocou nela, que é para ela crescer. O segundo ponto é a complacência. E o que é complacência? É quando você quer ter bons olhos. Que as pessoas te vejam como uma pessoa boa, como uma pessoa bem-sucedida. Principalmente nessa era das redes sociais, nós queremos ser, que as pessoas vejam a gente bem. E infelizmente isso tem entrado dentro da igreja. Porque o que acontece? A gente acaba vivendo mais pelos valores do mundo do que pelos valores de Deus. Porque nós queremos ser bem vistos. E ser bem visto não é uma pessoa que se dedica e se doa e dá o sangue por Jesus. Ser bem visto é aquela pessoa que posta status na praia, ser aquela pessoa que é a queridinha, que tem um bom serviço, que tem dinheiro. E a complacência faz com que a gente crie nossas prioridades e a partir disso nós criamos nossa rotina para alcançar essas prioridades. E é uma rotina difícil de ser quebrada. E Deus começa a fazer parte da sua agenda. E não, Ele não é mais o Deus da sua agenda. Ele começa a fazer parte da sua agenda. Só que Deus, Ele não quer ser parte da sua agenda. Ele quer ser a sua agenda. Então, antes de você querer bons olhos de pessoas, queira ter os bons olhos de Deus sobre você. O que Deus pensa sobre você. Às vezes, o sucesso do mundo não é o sucesso de Deus. Quando você chegar no céu, você vai perceber isso. Que o sucesso do mundo não é o sucesso de Deus. Terceiro ponto é a concessão. Essas palavras difíceis, né? O que é concessão? Concessão é você viver o politicamente correto acima da palavra de Deus. É aquelas pessoas que, para não ser aquelas pessoas que a sociedade tem olhos assim, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Então, pela pressão social, ou às vezes por pecados, querer pecar mesmo, ela acaba abrindo mão da verdade da palavra de Deus, para querer também agradar as pessoas. Então, infelizmente, muitos pastores têm trocado a verdade de Deus pelo que eles querem dizer para agradar pessoas. Nós vimos um pastor esses dias, falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Ele que precisa, ser atualizado da palavra de Deus. E por último, e o quarto, o cinismo. O que é cinismo? Cinismo é uma pessoa, é um estilo de vida que desconfia e menospreza tudo. Ela chega à conclusão de que nada é verdadeiro e nada merece confiança. Então aquela pessoa se torna cínica. Ela se torna desconfiada de tudo.
Aí ela sofre, às vezes ela tem um pé atrás na igreja com aquele irmão, porque ela já sofreu decepções, né, com tal pessoa. Ou às vezes ela sofreu decepção com Deus. Ou às vezes ela sofreu, e ela acaba se tornando uma pessoa assim, que prefere não se envolver para não ser decepcionada. Você conhece alguém assim? Eu conheço várias. Eu prefiro não acreditar para não ser decepcionada. Eu prefiro não acreditar nas promessas de Deus do que ser decepcionada. Eu prefiro não acreditar que Deus pode me usar para curar, porque eu não quero, às vezes, estender a mão e não ver a pessoa sendo curada. Então, para quem não sabe, está na moda ser meio cínico. Não sei se você já conversou com um adolescente de hoje. Você convive com algum adolescente? Gente, a maioria dos adolescentes sofrem do mal do cinismo. Quanto mais indiferente, melhor. Quanto mais eu parecer que não me importo, melhor. Ok? Então nós devemos lutar contra o cinismo, porque a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então sim, nós temos que ser pessoas curadas. Quem sofre de cinismo é porque tem uma decepção não curada. E nós precisamos ser pessoas ousadas. E por último, a crítica. Isso aqui é meio confuso para alguns crentes entenderem, mas talvez hoje se esclareça para você, tá? Mateus 7, 1, 2 diz assim: não julguem. Fala para quem está do seu lado, não julgue. Mas aí algumas pessoas falam, mas a Bíblia fala que a gente tem que julgar. Aonde na Bíblia fala isso? Vamos lá. Existem 3 palavras usadas na Bíblia, no seu original, para a palavra julgamento, que é diacrino, doquimazo e crino. Tá? Por isso que é importante estudar a Bíblia na sua raiz, na sua origem. E diácrino e doquimazo, quando fala julgar, tem mais a ver com discernir do que julgar. A única vez que a palavra crino, que é julgar, foi usada, foi quando Jesus nos proibiu de julgar. A igreja é vista como as pessoas mais julgadoras da terra. Por quê? Talvez a gente está entendendo errado qual é o nosso papel. O nosso papel é discernir e não julgar. Tá? Então não julgueis. Isso, infelizmente, tem atrapalhado muito a igreja nos últimos dias. Nós se achamos donos da razão, donos da verdade, com os nossos achismos. Porque eu acho que isso é certo, porque eu acho que isso é errado, porque julga tal pessoa, você está fazendo isso errado. Gente, existe uma diferença enorme entre julgar e discernir, ok? Se você está ajudando alguém, não ajude com intento de julgá-la, mas de que haja restauração, ok? Deu para entender isso? Então toda vez que alguém falar que você deve julgar, que crente tem sim autoridade para julgar, lembre dessas 3 palavras, ok? Diacrino, doquimazo e crino. Beleza? E agora eu quero falar sobre a palavra em si, qual é a nossa missão. Bom, já vimos, biblicamente, que nos últimos dias o Evangelho será pregado antes de Jesus vir. Já vimos historicamente que está necessário, é importante, eu acredito que Deus está prestes a trazer um grande despertar nos nossos dias. Já vimos profeticamente, né? Vários profetas profetizaram. Então, qual é o nosso papel nesses dias? E eu quero falar sobre isso. Primeira coisa, mostrar o amor de Jesus com ousadia e graça. Fala para quem está do seu lado, mostrar Jesus com ousadia e graça. Ontem eu ministrei em uma célula e eu falei um pouquinho sobre evangelismo com eles.
E eu compartilhei algo pessoal meu. Eu, por muito tempo, achei que vida de crente era muito chato. Quando eu nasci, meus pais já eram pastores, imagina. Então, fui criada, literalmente, na igreja. E eu achava assim, eu preciso me desviar um pouquinho para curtir a vida. Eu preciso, aproveitar, eu sou jovem, eu sou nova ainda, eu tenho que aproveitar, depois eu volto para a igreja para ser séria. E eu achava que vida de crente era chato. Quem já pensou que ser crente ia ser chato? Pois é, eu também. E tem muita gente que pensa assim até hoje. E eu pensei assim. E eu comecei a querer conhecer e experimentar coisas que pareciam ser mais legais. Então eu experimentei, coisas aí afora. Só que no meio de tudo isso, eu comecei a perceber que aquilo não era tão legal igual eu pensava. Daí eu comecei a pensar assim, poxa, já experimentei tudo que disseram que era legal, tudo que eu não podia fazer, e eu estou pior do que eu estava antes. É legal, sim, até na hora um pouco, mas no meu secreto, na minha intimidade, eu estava cada vez mais depressiva. E aí o interessante foi que daí eu comecei a ter interesse em conhecer o Jesus que diziam que era chato. Aí eu tive interesse pela Bíblia. E eu comecei a estudar a vida de Jesus. E aí eu comecei a perceber que ele não era tão chato assim. Eu comecei a perceber que ele fazia umas loucuras muito doidas. Eu comecei a perceber que ele andava com pessoas que ninguém queria andar. Que ele ia a lugares radicais. Eu comecei a perceber que ele curava enfermos, que ele fazia milagres, que eu ficava, uau, cara, isso sim é uma coisa extraordinária, isso sim é uma coisa legal. E aí eu comecei a ler sobre as pessoas que imitavam ele. E eu comecei a estudar os personagens da Bíblia. E eu comecei a perceber que eles eram tão loucos quanto Jesus. Né, Gabs? Que foi Noé construindo aquela arca do além. O que foi aqueles profetas que fez cair fogo do céu? O que foi Moisés abrir o mar? Gente, isso é muito louco. E eu comecei a falar assim, gente, o que eu estou fazendo achando que isso é legal? Bora imitar Jesus. Bora imitar quem imitar, porque isso sim é emocionante. E a partir daquele dia eu comecei a querer imitar Jesus. E eu comecei a viver as coisas mais legais que eu já vivi na vida. Se você acha que beber é legal, você já experimentou ficar chapado no Espírito Santo? Se você acha que ficar drogado é radical, você já experimentou a sensação que é você ver uma pessoa aceitando Jesus? E em meio quando eu estava longe de Deus, eu chorava, Deus, eu não quero ter uma vida normal, porque dentro de cada pessoa há um anseio por algo mais. Porque dentro de você é chamado, a gente viu isso no início. Nós somos uma comunidade de chamados. Então, quando eu estava longe de Deus, sempre algo dentro de mim me chamava. E ficava, filha, é outra coisa que eu tenho para você. Filha, eu tenho mais para você. E eu ficava inconformada, porque eu ouvia aquele chamado, eu ouvia aquela voz. Só que também, muitas vezes, eu já tive esse mesmo sentimento dentro da igreja. Quantas vezes eu chorei no meu quarto e ouvia Deus me chamando, filha, eu tenho mais.
Você é chamado, eu estou te chamando. Eu preciso de pessoas para enviar. Quem eu posso enviar? Eu gostaria que você fechasse seus olhos só por alguns instantes. Pensa aí em pessoas do seu convívio, que você conhece, que não conhecem a Jesus ou que estão longe de Deus. Comece a falar baixinho aí, na sua boca, o nome dessas pessoas. Fala aí, nome por nome. Sabe essas pessoas que você está falando aí na sua boca? Elas, assim como eu, também no seu quarto se sentem sozinhas. Também no seu quarto sentem um vazio, porque uma voz as chama, mas elas ainda não estão conseguindo entender. Elas não entendem que anseio é esse, que necessidade é essa, que falta é essa. Essas pessoas que você conhece, essas pessoas que você cruza todos os dias, às vezes pegando um ônibus. Esses dias eu peguei ônibus, fazia muito tempo que eu não fazia isso. E tudo que eu conseguia pensar enquanto eu esperava meu ônibus era olhar cada pessoa, cada rosto e pensar, Deus, será que essa pessoa sabe que ela é amada? Será que essa pessoa sabe que o Senhor é real? Cada pessoa que você cruza, cada pessoa que você conhece, precisa disso. E nós esquecemos da nossa missão, sobrevivemos na nossa rotina. Mas eu não sei você, eu não quero viver uma vida rotineira. Eu não quero ter uma vida metódica, espiritual, de só vir aos cultos de domingo. Se você reparar, todos os avivamentos foram nas ruas, começaram nas ruas. Depois encheram as igrejas, mas começaram nas ruas. A gente tem que entender a nossa missão, abrir os nossos olhos para a necessidade de que o evangelismo é emergente, é urgente. As pessoas precisam saber quem é Deus. Uma coisa é ouvir falar sobre Deus, outra coisa é conhecer, é ter Ele como melhor amigo. Essas pessoas ainda não têm. Essas pessoas não se sentem amadas. Essas pessoas não se sentem filhas. Vou correr aqui. Segundo, nós precisamos contextualizar o Evangelho. Eu não vou falar atualizar, é contextualizar, é diferente. Contextualizar é falar a linguagem sem mudar a essência. Ok? Muitos pastores e teólogos têm dito que hoje os envios missionários serão para a sua própria cidade. Porque tem vários missionários em outras nações, e eu acredito que Deus vai levantar aqui pessoas para ir às outras nações. Mas hoje, se você quer ir às nações, você só precisa prestar atenção em quem mora no seu bairro. Porque na sua mesma rua, pode ter uma família lá descendente de japonês. Na outra casa da frente, pode ter uma família descendente de europeu. Na outra casa, pode ter um casal homossexual. Na da frente, pode ter uma família punk rock cheia de piercing e tatuagem. Na outra quadra, pode ter uma família que é do pagode, que curte uma festa, né, do som alto, aquele lá que você às vezes tem vontade de reclamar. Na outra quadra você pode encontrar uma mãe solteira que tem que se virar para cuidar dos filhos, e assim vai. Em uma única rua você pode encontrar várias e várias nações. Então não tem desculpas, todo mundo é chamado. Todo mundo pode ser um missionário, porque ser missionário é ter uma missão, e você tem uma missão.
Quer ganhar um africano? Tem uma comunidade africana ali no centro, que se reúne só para conversar toda semana. Quer ganhar os skatistas? A praça está cheia delas, todos os domingos à tarde. O que eu quero dizer aqui é que o último avivamento vai ser contextualizado em culturas. O que é isso? Antigamente, as igrejas se preocupavam com localizações geográficas. Nós precisamos espalhar geograficamente. Hoje, nós precisamos que quem mora em cada local seja um real missionário. Cada cristão um missionário na onde vive. Vai ter sim pessoas chamadas para lugares, vai. Mas na onde você mora, existem pessoas de culturas diferentes, de interesses diferentes, que precisam ser salvas. Vocês entendem isso? Nós precisamos... Jesus, quando ele veio à Terra, ele usava parábolas e naquela época a maior cultura era agrícola e pecuária. Então você vai ver que os exemplos dele eram sobre plantas, era sobre sementes, era sobre ovelhas, sobre pastores. Jesus sabia contextualizar aonde ele pregava. Mas será que nós temos sabido contextualizar no ambiente que nós vivemos hoje? Será que a gente sabe quais são o linguajar que as pessoas estão falando? Porque às vezes a gente usa tanto uma mensagem bonita e às vezes tudo que aquela pessoa quer é uma simplicidade para conversar e mostrar Jesus na sua essência. As pessoas já ouviram falar sobre Deus, as pessoas ouviram falar sobre Jesus, mas elas querem conhecer Jesus através de você. Sabe qual é o melhor meio de evangelismo hoje? Relacionamento. Você pode repetir comigo? Relacionamento. Quem você sabe se relacionar? É essas pessoas que você quer, Deus quer que você ganhe. Existe um termo que nós usamos como incômodo, dores de parto. Tem gente que fala um senso de compaixão. E Deus, Ele ministrou no meu coração que Ele quer fazer nascer esse incômodo no coração de algumas pessoas aqui. Esse senso de urgência, de falar de Jesus no coração de algumas pessoas aqui. Não dá mais para ser indiferente nesse tempo que nós estamos vivendo. Não dá mais para fingir que Jesus não está voltando. Não dá mais para viver numa apatia espiritual. Algumas pessoas me perguntaram, parece que a gente está vivendo uma apatia espiritual, uma frieza espiritual, parece que as pessoas estão muito apáticas, paradas, não querem servir a Deus, servir o reino. Eu concordo. Mas como a gente vai fazer isso? Como a gente vai tirar as pessoas do comodismo? Lembrando elas de quem elas são e quais são as missões dela. Você sabe quem você é e você sabe qual é a sua missão? Qual é o seu chamado? Quem é líder de célula aí? Cadê os líderes de célula? Vixe, mas esses líderes de célula estão muito desanimados. Cadê os líderes de célula aí? Sabe o que eu mais queria nessa época? É ser líder de célula. Porque se está vindo um avivamento e uma grande colheita, líder de célula, se prepare porque a colheita está vindo. Não, vocês não estão falando com fé. Se você é um líder de célula e está desanimado, regace as mangas, porque a seara está pronta. E sim, chegou o tempo da gente colher almas, chegou o tempo da gente evangelizar, chegou o tempo da gente colher vidas. Foi profetizado, e aqueles que entenderem e se prepararem, vão colher mais vidas do que nunca colheu em toda a sua vida. Comece a evangelizar. Nos últimos dias eu tenho colocado isso em mente. Evangelismo. E gente, está tão fácil falar de Deus. Está tão fácil evangelizar hoje, que você só está lá,
E as pessoas já estão clamando: ai, você é de igreja, deixa eu ir na tua igreja. É sério. De cada 10 pessoas que eu evangelizo, 9 eu não falo sobre Deus. Elas falam de Deus para mim. Porque elas estão sedentas, elas têm essa necessidade. Você pode se colocar em pé? Feche seus olhos novamente. Comece a pensar em pessoas agora. Comece a pensar em pessoas. Comece a pensar em pessoas não salvas. Comece a pensar em pessoas que você deseja ganhar para Jesus, que você deseja realmente que Deus a salve. Comece a pensar naquela pessoa que você acha que está perdida, naquele familiar que está mais perdido. Ele precisa de você. Comece a pensar naquela pessoa do seu trabalho que você vê que está se sentindo sozinha, solitária, que reclama tanto da vida. Essa pessoa precisa de você. Comece a pensar agora nos idosos, nas mães de famílias, nas famílias que estão sofrendo divórcio. Comece a pensar nos universitários, ou nos homens, nos manos da quebrada, nos empresários ou nos mendigos. Comece a pensar nos viciados em drogas, nos adolescentes, nas crianças que carecem de atenção dos seus pais. Comece a pensar nos músicos, nos jogadores, naqueles que estão perdidos em festas, em bebidas, em drogas. Comece a pensar naquela menina que está sendo estuprada, na mulher que está sofrendo violência, no depressivo que está se cortando agora mesmo. Comece a pensar e interceder por essas pessoas. Deus, envia-me. Aqui é uma comunidade de chamados. Você tem um chamado, Deus te chama. Mas para isso acontecer, o seu coração tem que queimar de amor por essas vidas. Tem que haver esse incômodo no seu coração. Deus não vai te confiar filhos que você não esteja disposto a amar e abraçar. Comece a pensar nessas pessoas. E comece a pedir para Deus: Deus, envia-me. Se você tem coragem, comece a clamar e Deus vai começar a ministrar no seu coração agora uma unção de evangelismo, uma unção de paternidade, uma unção de capacitação. Talvez Ele desperte aqui pessoas que vão começar a sofrer de dores de parto por vidas. Talvez Ele levante pessoas aqui que irão sentir apatia pelo outro, que vão sentir a necessidade que o outro está sentindo. Talvez Deus comece a levantar pessoas aqui que não vão conseguir mais ficar caladas no seu trabalho. Sabe, Deus é real. Deus é real. Não dá para a gente viver uma rotina de igreja apenas. Nós temos que viver a realidade de quem Deus é. Não dá para viver uma vida apática diante de tantas coisas que Deus quer que nós façamos nos últimos dias. Não dá. Comece a clamar aí no seu íntimo: Deus, aumenta a minha paixão por vidas, aumenta a minha paixão pelos não salvos, pelos perdidos. Comece a clamar aí no seu lugar, mas clame como... Eu não estou ouvindo a voz de ninguém, isso não é clamor. Isso não é clamor de quem está desesperado para salvar pessoas. Comece a clamar aí no seu lugar, comece a abrir a sua boca. Que comece a entrar no seu coração um desespero por vidas. Um desespero para a gente parar de viver a nossa vida rotineira, mesquinha, e começar a viver os propósitos de Deus para nós. Pessoas lá fora precisam de você. Pessoas lá fora precisam de você. E Deus está precisando porque o campo está branco. E quem não for salvo vai ser condenado. Sabe, tudo começa com essa paixão, com esse clamor dentro de você.
Deus está vendo esse clamor, Deus está vendo, Deus está procurando pessoas, Deus está procurando pessoas a quem enviarei. Quem vai ser o mensageiro? A quem enviarei? Quem vai ter coragem de ir lá no meio dos drogados? Quem vai ter coragem de ir no meio daquelas pessoas perdidas? Quem vai ter coragem de ir falar o meu amor por aquela pessoa que está pensando em se matar hoje? Quem que irá falar por aquele meu filho que eu amo? Que eu amo e todos os dias eu choro por ele. Quem enviarei? Quem enviarei? Deus está desesperado nos últimos dias por pessoas que terão coragem, que terão amor, que terão essa compaixão. Meu coração está queimando como nunca por essas vidas. Antes de subir desse altar, Deus sabe o quanto que eu chorei por essas pessoas. Deus sabe o que tem queimado no meu coração. Ah, Deus. Gera em nós, Pai, gera em nós essa necessidade, esse amor, essa urgência, porque o Senhor tem urgência. Levanta aqui pessoas apaixonadas pelo que o Senhor é apaixonado. Por favor, Deus. Unção de lágrimas por essas vidas. Unção, ó Pai, de amor e compaixão por essas pessoas não salvas. Por favor, Deus. Nos desperta. E que possamos ser